Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no número 131 do Yucat e a pergunta é: o que temos de fazer pela unidade dos cristãos? Com palavras e obras, temos de obedecer a Cristo, cuja vontade clara é que todos sejam um. Independentemente da idade, a unidade dos cristãos diz respeito a todos. A unidade foi um dos mais importantes desejos de Jesus. Ele rezou ao Pai: que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Os cismas são como feridas no corpo de Cristo, doem e supuram, levam a inimizades e enfraquecem a fé e a credibilidade dos cristãos. Para que desapareça do mundo o escândalo da divisão, é preciso a conversão de todos os interessados, mas também o conhecimento das próprias convicções de fé e uma discussão teologicamente séria. Sobretudo, é necessária a oração comum, assim como o serviço comum à humanidade. Os responsáveis da Igreja não deviam deixar interromper o diálogo teológico. Então, meus irmãos, essa pergunta de hoje vem falar sobre a unidade dos cristãos, né? Ontem a gente viu também um pouco sobre essa realidade, né, dos irmãos não católicos, que também são cristãos, né? E por isso nós somos todos irmãos. E aqui vem dizer dessa unidade dos cristãos, né? Que é a vontade de Jesus, né? Jesus deseja que todos nós sejamos um. Como a gente conversou ontem, né? Diante da pergunta de ontem, não adianta a gente ficar aqui colocando culpa nos cristãos de hoje dos cismas que aconteceram em outros tempos, né? Houveram erros, né? E como a gente viu, houveram erros de ambas as partes, houveram. Mas os cismas são feridas que ficaram, né, como chagas abertas no corpo de Cristo. Então não é algo bom, não é algo que deva ser levado à frente, pelo contrário. Agora nós precisamos, como o Papa Francisco diz, derrubar os muros para construir pontes, né? Então, ao invés de a gente ficar construindo muros de inimizade, a gente tem que construir pontes de amizade. E a gente entende aqui, porque muitas pessoas às vezes entendem o ecumenismo de forma equivocada, né? Muitas vezes as pessoas pensam que o diálogo entre os cristãos, né, entre as igrejas, que esse diálogo deve acontecer de forma assim: eu abro mão da minha fé, das verdades da minha fé, para não criar inimizade com o outro. Não é isso. Isso não é uma forma madura de ver a unidade dos cristãos, né? Então, a unidade dos cristãos não é pegar o que todo mundo acredita, colocar dentro de um saco e não se fala mais nisso, não. Aqui vai falar até mesmo de um diálogo teológico, né? Ou seja, vamos conversar de uma forma madura. Não estou falando entre nós, né? Entre nós, você encontrou com alguém de outra igreja na rua, não vamos conversar. Porque muitas vezes essa conversa sobre igreja, nós não temos nem maturidade para fazer isso e dá briga, né? Estamos falando isso, estamos falando do diálogo interreligioso aqui. Então, essa discussão teológica, né, essa conversa sobre as realidades da fé, isso leva a um amadurecimento, né? Isso leva a olhar a unidade dos cristãos de uma forma madura, né? Entre nós, nós devemos evitar ficar alimentando discussões, né?
alimentando discussões, alimentando inimizades, né? Então a gente se afasta do outro por causa disso. Agora, entre as religiões, né, olhando assim num sentido mais amplo mesmo, é entender que nós somos irmãos, é entender que nós temos diferenças, né? Mas que essas diferenças não podem criar um espaço de inimizade maior entre nós, que pelo contrário nós precisamos ter a coragem de nos aproximarmos, a coragem de conversarmos de uma forma séria, de uma forma madura, sem aumentarmos a inimizade, mas como pontes mesmo, né? Onde nós podemos então abaixar um pouco, abrir melhor os ouvidos, ouvir o outro, né? Onde nós teremos também aquele momento certo e aquela oportunidade de nos expressarmos. E assim tem acontecido mesmo de uma forma séria, um diálogo interreligioso, né? Isso tem acontecido, graças a Deus. É necessário avançar, é preciso avançar muito nesse diálogo, mas é algo que já acontece. Existem aí organismos sérios que trabalham, pessoas sérias, né, à frente das igrejas, que trabalham dentro dessa realidade de ecumenismo. Ecumenismo, gente, também não é, como a gente viu, né, teve um ano aí ecumênico, onde, por exemplo, estava se celebrando a missa, né, e aí pegavam aí um pastor evangélico que não acreditava na presença real de Jesus na Eucaristia para fazer o momento da consagração junto com o padre. Isso não é ecumenismo, né? Isso aí é banalizar a fé católica, né? Ou banalizar a fé do outro, sei lá, mas isso aí é uma banalização da fé. Não é assim que a gente faz, não é? Nós temos a nossa fé, nós temos a nossa liturgia, nós temos o nosso jeito de rezar, nós temos as nossas compreensões. Então eu não vou abrir mão da minha fé para fazer uma bagunça na liturgia, né? Não é isso, não é isso, né? Do mesmo jeito, o diálogo com o mundo, né? com as realidades que nos cercam na sociedade, não é pegar, por exemplo, a gente vê aí umas coisas absurdas, né? Dentro da missa, pega qualquer coisa e coloca lá dentro da missa, né? Então não é isso. Não é isso, vamos deixar isso claro também, né? Mas é um diálogo maduro entre as igrejas, é um respeito e um amor, porque o amor supera as crises e o amor é capaz de superar as divisões, né? Então, diante dessa realidade, peçamos ao Senhor a graça daquilo que Jesus mesmo pediu. Pai, que eles sejam um para que o mundo creia. O nosso objetivo é que o mundo creia. O nosso objetivo é que as pessoas conheçam a Jesus e que elas tenham a graça, assim como nós desejamos, de estar um dia no céu, todos unidos. Lá não vai ter mais divisão. No céu não vai ter cisma nenhum, graças a Deus, né? E nós esperamos entrar lá. Rezemos juntos, então, pedindo ao Senhor essa graça. Peçamos que o Espírito Santo venha nos dar o dom da unidade. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.